Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 30 de março. Eu continuo lendo em Apocalipse, capítulo 7, o verso 10. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono. A salvação pertence ao Cordeiro. Estamos meditando esta semana em Romanos, capítulo 10. Um texto maravilhoso que vai falar, então, desta salvação. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Um texto de Isaías, citado em Romanos, diz que os pés daqueles que anunciam uma boa nova são maravilhosos, são lindos. Você quer ter pé bonito? Anuncie o evangelho. Os que não anunciam uma boa nova, seus pés são feios. Então, se você quer ter pé bonito, anuncie boas novas. Nós temos a tendência a anunciar um monte de coisa. E primeiro eu gostaria de dizer que o verso 14 é uma resposta, então, com perguntas retóricas ao que ele disse no verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí depois ele diz, mas como eles vão me invocar? Alguém que eles não creram. E nós temos a tendência a anunciar a nossa própria religião, o fato de pertencermos a uma denominação, o fato mesmo de sermos crentes. Não é isto que nós anunciamos. Nós devemos anunciar o evangelho da paz. O evangelho da paz que Paulo nos explica muito bem aqui nesse livro, nesta carta aos Romanos. Escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, Paulo diz aos Coríntios que eles são embaixadores de Cristo, que eles são mensageiros de Cristo, que eles são uma carta viva de Cristo, ou seja, eles representam Cristo lá em Coríntios. E nós representamos Cristo na nossa geração, no nosso país, lá onde nós estamos morando. Eu estou no meu país, aqui na França, né? Então, é isso que essa é a nossa missão. A nossa missão não é convencer as pessoas de que a nossa igreja é a mais bonita, é a mais linda. Se você fizer isso, o seu pé vai ficar muito feio. O seu pé é bonito quando você avança anunciando a palavra de Cristo. É o que ele diz no verso 17 do capítulo 10 de Romanos. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ele não está falando aqui da nossa mensagem, da nossa palavra, está falando da palavra de Cristo que nós anunciamos. Interessante pensar que às vezes a mensagem é complicada por nós. Você vai trazer com a sua mensagem uma lista de coisas que a pessoa que está te ouvindo deve fazer ou não deve fazer. Quem convence a pessoa não é você, é o Espírito Santo. E muitas das leis que você prega não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho de Cristo finalmente é muito simples. Já leu o livro de Atos? Quando você lê o livro de Atos, você vai ver, então vai se deparar com as mensagens de Pedro, que são muito simples. A primeira começa no capítulo 2, no dia de Pentecostes. A mensagem de Pedro vai ser inteiramente baseada na morte e na ressurreição de Jesus. As outras mensagens de Pedro, por exemplo, quando ele vai pregar para o centurião e sua família, ele vai falar a mesma mensagem de Atos 2. Ela vai ser mais curta. Lucas não vai descrever tudo que Pedro falou naquela outra mensagem. Na verdade, nem precisava, porque é sempre a mesma mensagem. Cristo morreu, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Em seguida, ele vai dizer, façam uma meia volta. Deem uma meia volta. Mudem de direção. Ele não chega lá dizendo, gente, mude de direção. Ele chega lá anunciando a mensagem de Cristo. Em seguida, ele diz, mudem de direção. As pessoas então vão ouvir aquela mensagem, vão tomar uma decisão. Nós complicamos, porque nós colocamos, juntamente com o Evangelho, a nossa própria mensagem, a mensagem da nossa denominação, a mensagem da nossa igreja. Eu sou pastor batista aqui na França, pertenço à Federação das Igrejas Batistas da França, é assim que se chama a Convenção Batista da França, a qual eu pertenço. Mas eu não vou subir ao púlpito, que nem temos, inclusive, né, na sala, que era uma sala de ginástica para mulheres que a gente utiliza. Nem tem cara de igreja, nem nada. Nunca tivemos num templo, porque não temos dinheiro para ter templo aqui nessa região caríssima da França. Quando eu subo no púlpito,
Não é para ficar falando da Igreja Batista, mas é para falar de Jesus e do Evangelho de Jesus. Esta deve ser a nossa mensagem. Jesus e Jesus somente. Que Deus te abençoe.